Oi, tudo bem? Você já parou para pensar por que nós nos vitimizamos tanto? Por que nós costumeiramente fazemos papel de vítima? Muito bem, isso acontece por conta das emoções. E que emoções são essas? Normalmente o medo, que acaba sendo justificado, muitas vezes, por argumentos racionais e que fazem sentido ao senso comum. Um exemplo que eu posso te dar é o exemplo do trânsito. É muito comum que as grandes cidades tenham trânsito e você coloca a desculpa no trânsito quando você se atrasa para algum compromisso, quando você não se compromete de fato com alguma atividade que você deveria desenvolver e você acaba chegando atrasado. Aí você fala, poxa, mas o trânsito... E realmente o trânsito é um argumento válido. Todo mundo vai aceitar o trânsito. É um argumento racional para o seu medo de ser percebido como uma pessoa que não estava comprometida ou que não estava planejada para aquela atividade. Então, o medo acaba sendo suportado por vários argumentos racionais, lógicos e que acabam fazendo, sim, sentido ao senso comum. Nós temos a necessidade de pertencer a tribos, nós temos necessidade de aceitação. Como já diz Yuval Harari no livro dele, Sapiens, toda experiência humana bem-sucedida passa por colaboração. E a colaboração, ela é entendida a partir do momento que você tem reciprocidade daquela tribo a qual você quer pertencer. Faz muito sentido pertencer a tribos porque elas nos protegem do mundo. São elas que fazem com que as nossas experiências sejam bem-sucedidas. Completando um pouquinho o que o Yuval Harari falou, toda experiência humana bem-sucedida ela passa por colaboração e toda colaboração depende de comunicação. E a comunicação que nós usamos nesse caso é a vitimização. Então a vitimização muitas vezes acaba nos aproximando dessas tribos para que nós sejamos percebidos e tenhamos de fato o amparo dessa tribo para continuar a nossa jornada. Existe um exemplo que o Yuval Harari dá no livro dele, que é de você deixar uma pessoa muito inteligente numa savana. Ela não vai resolver os problemas dela sozinha. Talvez ela morra em algumas horas ou alguns dias. Por outro lado, se você pegar algumas pessoas que não são tão inteligentes, tão brilhantes, mas que elas tenham formas de colaborar dentro desse ambiente, elas vão ser bem-sucedidas e vão acabar prosperando. O nome disso é inteligência social. E isso nós utilizamos em muitos casos. Só que para isso precisamos pertencer das tribos. Para pertencer das tribos, uma das ferramentas que nós acabamos utilizando é a vitimização. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, então não deixa de se inscrever, de curtir o canal, porque isso acaba aumentando a relevância do vídeo e faz com que mais pessoas possam assistir. Inclusive, se você puder compartilhar, também é muito bom. Mas dando sequência ao assunto que estamos falando hoje aqui, é por que nós nos vitimizamos, vamos falar um pouquinho das ferramentas que uma criança tem. Por exemplo, uma criança de 4 anos, ela dá em média 400 sorrisos por dia. Porque ela precisa ser bem alimentada, ela precisa de carinho, ela precisa de amparo. A forma que ela utiliza para conseguir isso é o sorriso. Um adulto dá em média 15 sorrisos por dia. Porque ele tem outras metodologias mais sofisticadas, dentre elas a vitimização, que ele acaba utilizando para ser bem acolhido, para ser bem recebido nos locais que vai. O que é importante é que você entenda que essa é uma ferramenta que nós utilizamos e que talvez não seja a ferramenta que mais colabore com a nossa evolução. Porque quando nós nos vitimizamos, nós colocamos o poder do mundo exterior acima do nosso poder. E nós não temos como manipular o mundo exterior com tanta propriedade como nós conseguimos fazer com o mundo interior. Meu convite é o protagonismo. Vamos falar disso no próximo vídeo. Para você, um grande abraço. Uma semana cheia de alegria e com pouca vitimização, por favor.